Olá, eu sou Diogo Bueno, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico e Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. Hoje, dia 17 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural, e para esse dia em especial, a gente vai ter aqui uma aula com um amigo, o doutor Marcos Rogério Carvalho, que ele vai fazer sobre a aula Arqueologia nos Estudos de Licenciamento Ambiental. E assim, sem mais delongas, é com prazer que eu convido a fazer parte dessa conversa, de palestrar a aula, o arqueólogo, professor doutor Marcos Rogério de Carvalho. Seja bem-vindo. Oi, Diogo, boa tarde. Tá, Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de conversar um pouquinho, né, sobre a parte de arqueologia. As pessoas até ouvem falar, conhecem um pouco, mas não sabem, de repente, que isso já faz parte do cotidiano, está na legislação, ela já faz parte dos processos de licenciamento ambiental no país, como muitos outros países, né, em todo o mundo, né, ela já integra e é parte importante hoje para a gente proteger o patrimônio cultural brasileiro. Sim, e na verdade é uma dúvida que ainda paira, né, muitas pessoas de entender qual é o papel do patrimônio. Certo dia, conversando com amigos, a discussão era a seguinte, né? Ah, mas derrubaram certo patrimônio que estava tombado. Eu falei, epa, pera lá, não é assim, né? Eu acho que então um pouco para a gente trazer aos munícipes da cidade, para trazer um pouco esse esclarecimento, né, para o pessoal aqui de Barueri e das demais regiões que porventura venham assistir a nossa live, a nossa aula. Acho que essa e outros pontos seria interessante, né, da gente poder trazer um pouco a luz da discussão, né, trazer um pouco de esclarecimento sobre tudo isso. E agradeço demais, mais uma vez, o carinho, a atenção, a disponibilidade de estar aqui conosco. Perfeito, tá? Eu vou falar um pouquinho do aspecto da arqueologia, né? Mas o que acontece? A gente tem que, de certa forma, dar um panorama completo de como é que funciona um pouco essa questão do patrimônio cultural no país, né? Para a gente poder pensar um pouquinho isso. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Um material para a gente poder ter uma sequência de ideias, né? Para a gente possa, de repente, entender um pouco como vai essa questão da legislação, do marco conceitual, para a gente poder caminhar para o nosso dia a dia, de como, de repente, esse patrimônio ele é protegido em âmbito nacional, nos estados e também nos municípios, né? Perfeito, muito bom. Então, a gente vai abordar um pouquinho, conversar um pouquinho, tá? Sobre, de repente, como é que é essa questão da legislação, como que ela está construída, né? Como funcionam esses marcos conceituais, como é pensada a questão do patrimônio, tá? Tanto em âmbito nacional, é importante a gente até relevar que o Brasil, ele trabalha muito próximo do que é concebido em âmbito mundial, junto a toda a base conceitual colocada pela Unesco, discutida nos encontros, nas cartas de patrimônio, tá? E aí você tem tudo isso já bem montado, tá? É uma coisa que começou há muito tempo atrás, no passado, começou na época do Mário de Andrade, ele já estava concebendo tudo isso, e aí, passadas muitas décadas, hoje a gente tem, desde a nossa Constituição até leis menores, né, leis de âmbito municipal, tá? Portarias de âmbito federal, a gente já tem toda uma estruturação bem consolidada. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? E aí eu vou usar como parâmetro um pouquinho, para a gente poder trabalhar, vou compartilhar com vocês, tá? Uma apresentação, e aí a gente fica um pouquinho mais fácil para a gente conversar, tá? Bom, é importante a gente pensar, quando a gente fala de patrimônio cultural, tanto o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o órgão federal, quanto os órgãos estaduais, no caso, o CONDEPHAR, e até o órgão municipal de proteção do patrimônio, o Barueri, todos funcionam hoje sob a seguinte ótica: eles pensam o patrimônio cultural, o material, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode pegar, tá? Seja um edifício, uma casa, um objeto de um museu, tá? Algo que você toca. E o patrimônio imaterial. Então, a gente fala o tangível e o intangível. O intangível, já há algumas décadas, começou uma grande preocupação do IPHAN, tá? E outros órgãos, de abordar essa questão do intangível, do patrimônio imaterial. Essa discussão começou no âmbito da Unesco, mais ou menos na década de 80, em que havia uma percepção de que muitos bens culturais, saberes, festividades religiosas, práticas culturais,
ligadas muito ao artesanato, trabalho com couro, trabalho com a palha, receitas milenares, pratos típicos, muita coisa estava desaparecendo, né? Então, assim, houve toda uma mobilização, em especial na América Latina, no México, Brasil, de começar a criar ferramentas, instrumentos que pudessem dar proteção a esse patrimônio imaterial. Então, hoje, a gente trabalha, mesmo o IFAM trabalha muito sobre a questão do patrimônio cultural, tá? E aí entra o arqueológico e o patrimônio imaterial, as festividades, os saberes. É importante pontuar que isso, inclusive, está caracterizado em nossa Constituição de 88, né? Como as formas de expressão, os modos de criar, fazer, de viver, tá? E também, no caso, os bens, os conjuntos urbanos, as paisagens, né? Os sítios de valor histórico, o paisagístico, ou seja, o paleontológico também, né? E o arqueológico, tá? Então, tudo isso já está contemplado na nossa Constituição de 88, tá? E já é protegido. E a partir disso, a gente começa a discutir um pouco mais isso, tá? Esse amparo, essa proteção. É lógico que antigamente nós pensávamos muito em patrimônio histórico, tá? Então a gente pensava numa edificação, a gente pensava de repente num lugar, numa praça, tá? Num bem cultural, num bem histórico. Hoje houve um alargamento desse conceito. A gente pensa muito num patrimônio cultural. E aí engloba-se também, insere-se a questão do histórico. O IFAM trabalha nessa linha. Então hoje a gente começa a pensar muito assim. Quais são as formas de relacionamento que se instalam entre as pessoas e o ambiente, entre uma determinada localidade? A gente tem feito inúmeros trabalhos e você percebe que a forma de o relacionar-se, as formas de viver, elas diferem de uma cidade para outra, de uma localidade para outra. As pessoas criam instâncias de relacionamento com o ambiente, né? Então, hoje a gente pensa muito numa paisagem cultural, numa forma. Hoje, o Rio de Janeiro é protegido, né? E a gente tem outras paisagens que também estão sendo pensadas, tá? Que merecem também essa proteção. Então, o conceito ele se alargou bastante hoje. A gente pode pensar em outras formas, tá? E a gente pode conceber a questão da paisagem cultural, a questão do território de vida, as formas como as pessoas, de repente, desenvolveram, ao longo das gerações, um jeito específico de viver. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante hoje, e a gente começa a pensar nessa questão de como a gente pode conceber esse legado. Tá? A gente pensa muito o patrimônio cultural como um direito. Tá? Se todas as pessoas têm direito à saúde, elas têm direito à educação, e elas também têm direito ao seu patrimônio cultural. É dentro da ótica do direito. Tá? E o que é o patrimônio? O patrimônio não é uma coisa velha, uma coisa que já foi esquecida, não é um saudosismo. Patrimônio é legado, é direito, tá? Então a gente trabalha com o direito daqueles que não nasceram ainda, tá? De algo que deve ser preservado, tá? Para gerações futuras. Então é dentro dessa forma de pensar. E dentro disso a gente também insere a questão do patrimônio cultural arqueológico, que é a minha área de atuação, né? A gente trabalha com patrimônio cultural de geral, mas mais especificamente com arqueologia, né? Hoje a gente tem toda uma estrutura legal montada para a questão do patrimônio cultural arqueológico. Hoje, todo e qualquer processo, toda vez que vai ser construído um empreendimento novo, seja uma hidrelétrica, seja uma rodovia, seja um posto de combustível, tem que ocorrer estudos, tá? Ligados à arqueologia, tá? Muita coisa desse legado que a gente tinha conversado um pouquinho, você já tem nos museus, você já tem dentro dos arquivos, você tem protegido já, tá? Você tem muito conhecimento nas bibliotecas, nos livros, mas você tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tá? Muita coisa que ainda está no solo. E aí entra a questão da arqueologia, para tentar identificar, conhecer, saber sobre aquilo ainda que nós não sabemos ainda, que está no solo, né? E assim, toda e qualquer informação nova é um conhecimento a mais que nós temos. A gente pode ter obtido informações de um município, mas a gente não sabe, de repente, sobre os antigos povos que viveram em outro município, em outro território, em outro espaço.
a gente fala muito de paisagem, e mesmo locais que, de repente, você observando, você não percebe que houve alguma alteração, já houve a presença humana, já ocorreram alterações, já ocorreu um manejo, muitas vezes um manejo ambiental, né, com o plantio de algumas espécies, que você considera que sejam naturais e não são, tá? Então, a gente começa hoje a falar em patrimônio cultural arqueológico, tá? O patrimônio cultural arqueológico, ele é assim, qual é o grande aspecto, tá? Ele nos permite conhecer como viveram povos no passado, às vezes no mesmo ambiente que a gente vive hoje, como é que eles viveram nesse mesmo lugar em que vivemos, tá? Nesse território, nesse espaço que herdamos. Quando a gente fala, por exemplo, de Barueri, quais povos viveram em Barueri? Né? Os antigos grupos indígenas, os grupos pré-históricos que viveram nessa região, tá? Como viveram, né? E a gente tem que garantir um pouco essa memória para as gerações futuras, né? Esse legado. E aí a arqueologia, ela vem contribuir com isso, tá? Temos inúmeras áreas de conhecimento e a arqueologia, ela trabalha com o que a gente chama de cultura material. Ela desenvolve técnicas, é uma ciência, tá? É uma ciência. Quando comecei a trabalhar com arqueologia, a gente discutia muito se era uma disciplina da história, né? Se era uma ferramenta da história. Hoje não, a gente entende que a arqueologia é uma ciência. Ela é um campo de conhecimento que se dedica a estudar a cultura material. E aí, ela desenvolve métodos, ela procura ferramentas, técnicas, formas para tentar adquirir conhecimento em cima da cultura material. A gente brinca muito, né, quando a gente tem um bate-papo com professores, que você pode ler um texto, você pode ler um documento, você pode ler uma imagem fotográfica, né, uma gravura, uma pintura, mas também você pode ler um artefato, você pode ler um objeto, você pode ler a fachada de um prédio, tá? Você pode ler a cultura material. Existem formas, técnicas para que você possa realizar isso. E a arqueologia é interessante nesse aspecto, porque ela te dá a possibilidade de você fazer essa leitura e conhecer sempre mais, tá? Na questão do licenciamento, que é importante, hoje todo e qualquer projeto de licenciamento ambiental inclui o estudo arqueológico. Aí a gente podemos nos perguntar, puxa, mas por que, de repente, a arqueologia junto com o licenciamento ambiental, né? Quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente fala de ambiente, a gente fala do entorno de uma determinada obra que vai ser edificada. É lógico que vai ter impactos, tá? Todo empreendimento gera impacto. Esses impactos podem ser positivos e também podem ser negativos. Então, nesse sentido, é importante o estudo, o licenciamento ambiental, para ver se aquela obra, aquele empreendimento vai gerar algum tipo de impacto, ou para a fauna daquele local, para a flora, para as pessoas que vivem no seu entorno, tá? Qual será o tipo de impacto? Todo ambiente, existem pessoas, todo ambiente, essas pessoas possuem memória, essas pessoas possuem tradições, e em relação ao passado, esse ambiente já podem ter vivido outros povos, outras pessoas. Então, aí nesse sentido, a arqueologia ela foi entrando dentro do licenciamento, tá? Ela entrou dentro do licenciamento no sentido de que ela integra, tá? Ela pode gerar informações, conhecimentos no material do local, e também no sentido de garantir um direito que pertence às pessoas, o direito ao patrimônio cultural, o direito à herança, à memória, tá? É nesse sentido, tá? E aí temos os programas de arqueologia, e dentro do processo do licenciamento eles acompanham, realizam estudos, perfuram. Aí, mais um pouquinho à frente, a gente vai falar um pouco da metodologia, tá? E aí, como é que tá? A arqueologia nos permite conhecer isso e saber um pouquinho mais, né? E aí, no trabalho arqueológico, a gente pode evidenciar uma série de artefatos, de vestígios que nos contam um pouco sobre esses povos do passado que viveram naquele local, tá? A gente estava falando de legislação, aqui a gente faz um tour rápido, né? Olha, só para ter uma ideia, a legislação já é um tanto antiga, né? De 61, a gente já tinha uma lei, tá? Que trabalhava o cuidado com, a gente falava em jazidas arqueológicas ainda, tá? Mas já tinha uma legislação que considerava crime a destruição do patrimônio
nacional, patrimônio cultural nacional. E, mais importante, tudo isso começou com um tipo de bem que a gente fala muito pouco, que são os sambaquis litorâneos, né? Ligados a uma população que vivia no litoral do país, do Nordeste até a Argentina, que são os povos sambaqueiros, montavam grandes montanhas de conchas, né, concheiros, montavam grandes montanhas e viviam ali. Só que esse povo desapareceu 1000 anos antes da chegada dos europeus. Então, foi a localização, a identificação desses sítios arqueológicos no litoral brasileiro, tá, que levou a uma primeira preocupação e aí a criação das primeiras leis de proteção. Na década de 80, a gente teve um forte crescimento desse aspecto da questão ambiental, e aí tivemos a Política Nacional de Meio Ambiente. E aí, em 86, com o CONAMA, perdão, a inserção dos sítios arqueológicos dentro do licenciamento ambiental. Tá? Em 2002, tá, com a lei, a portaria 230, e aí o que aconteceu? Primeiro, a questão dos sítios foram inseridos, com a lei 230 de 2002, criou-se uma normatização, ou seja, como é que a gente faz o encaminhamento dessa proteção? E aí, várias regrinhas foram sendo consolidadas, tá? Em 2015, ou seja, 6 anos atrás, né, dia 1º de março, aí nós tivemos a última normativa, que aí já criou uma série de procedimentos, e foi importante porque o IPHAN, ele conversou, o órgão federal, fez inúmeras reuniões com todos os órgãos estaduais, e agora todos os processos no país inteiro, tá, exigem o estudo arqueológico. Aí é importante, nessa sequência, a gente falar como é que o arqueólogo faz para poder conhecer um pouquinho sobre o passado. Como que é o método arqueológico, o jeito de trabalhar do arqueólogo, tá? Não tem romantismo, não tem nenhuma magia. Definido um local, definido um perímetro, uma área a ser estudada, o arqueólogo tem que caminhar para aquele local tentando conhecer o máximo possível, tá? Conhecer o lugar, e caminhar olhando para o chão. Quanto maior a visibilidade do solo, melhor, tá? E aí a gente pode montar linhas de arqueólogos que caminham conjuntamente por uma determinada área, em linhas sucessivas. A gente pode perfurar essa área, tá? Como se fosse uma malha, uma rede, você perfura a cada 50 metros, 40 metros, 80 metros, que é um procedimento que você pode executar também, tá? Furar essa área para verificar se aparecem vestígios, ou seja, você tenta olhar de superfície, você tenta abrir sondagens, perfurações para ver se o material aparece, logicamente, sempre após você ter feito um estudo bibliográfico, documental, conversar com pessoas que moram naquele local para ver se alguém já encontrou alguma coisa, já soube de algum vestígio, se existem histórias, narrativas, lendas, causos, né? E podem, de repente, nos contar um pouquinho disso, que nos tragam informações sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, essa lâmina de machado, tá? No Nordeste, fala-se muito em pedra de raio, fala-se em curisco, fala-se que essas rochas descem do céu quando acontece raios, trovão, chuva intensa. Então, após a chuva, as pessoas vão até o terreiro, vão até o quintal e encontram essas peças e falam, puxa, ela veio com a chuva. E muitas vezes o quê? São vestígios que já estavam no solo e são encontrados, né? São peças arqueológicas, artefatos. Aqui a gente tem essa lâmina. Logicamente não sobreviveu o cabo, né? Ele desapareceu com o tempo, mas a gente tem a peça, né? A peça nos conta um pouco sobre os povos que viveram, né? Se é uma peça pesada, robusta, era destinada, de repente, a tarefas mais pesadas, como cortar árvore ou limpar uma área para o plantio, né? Se de repente ela for menor, mais leve, ela pode ser utilizada para tarefas mais singelas, né? Então pelo tipo de artefato, você começa. A arqueologia permite um pouco esse aspecto lúdico, de você imaginar os possíveis usos de uma determinada ferramenta. É lógico, você pode fazer um estudo de laboratório e detectar resíduos, marcas, mas você pode também imaginar, tá? Então, a arqueologia permite tudo isso. Então, a gente pode abrir sondagens, e aí, quando você localiza um artefato, aí você pode localizar ou uma lâmina de machado, você pode localizar, de repente, uma ponta, tá?
um artefato em que você vê que ele foi trabalhado. Muitas rochas se fragmentam, mas uma rocha que se fragmenta de forma artesanal e forma pontas, em que você pode utilizar como um furador ou até mesmo como um raspador, né? Como essa outra rocha. Ela foi fragmentada, ela também foi fragmentada, formou alguns dentes e ela se encaixa bem nas mãos, tá? Então você tem o quê? Você tem uma ferramenta aqui, não é uma rocha, né? Que ela foi aprimorada pelo homem de forma intencional, tá? Ela teve as retiradas dela, tá? Então aí quando você encontra vestígios que de repente caracterizam um sítio arqueológico, vários artefatos, aí você tem a questão da escavação de um sítio arqueológico. Depois esse material vai para o laboratório, e aí a gente tem que verificar as inúmeras marcas, os fragmentos, a gente tem que limpar essa peça, a gente numera, faz a catalogação, a gente analisa como ela foi fragmentada, porque a partir da fragmentação a gente pode imaginar qual seria a possível técnica adotada, qual seria, de repente, o desenvolvimento tecnológico do povo que produziu aquela peça, tá? Então esse é um aspecto interessante, tá? A gente pode calcular, de repente, o desenvolvimento tecnológico de um determinado povo a partir da forma como ele trabalhou aquele artefato. E, por fim, tá, uma coisa que o IFAM pede, uma coisa que é exigida por lei, não basta apenas você, de repente, desenvolver o estudo científico, o estudo arqueológico em determinado local. Esse estudo tem que ser divulgado para a comunidade, tem que ser compartilhado com as pessoas, tem que gerar o conhecimento científico, tá? Mas ele deve ser comunicado às pessoas, tá? A comunidade em torno daquela região, daquele local, e também deve ser compartilhado também via educação, com educadores, professores, com alunos, tá? Então tem esse viés da produção científica, tá? Da comunicação e da ação educativa. Todo o estudo arqueológico autorizado pelo IFAM, no âmbito do Brasil, ele exige que ocorram esses três aspectos: o aprofundamento do estudo científico, a comunicação e também a ação educativa, tá? Esse processo tem que ocorrer sempre, né? Aí a gente fala um pouquinho, assim, só para ter uma ideia, né? A gente está falando de forma introdutória um pouquinho da arqueologia. No Brasil, a gente tem uma grande... a gente pode falar o seguinte: nós não temos, de repente, uma questão que é a monumentalidade. Quando a gente fala de arqueologia, a gente lembra pirâmides egípcias, a gente lembra do Partenon grego, do Coliseu romano, de uma pirâmide asteca. Quando a gente fala de Brasil, a gente não lembra muito disso, tá? Mas a gente lembra, por exemplo, que o Brasil tem uma grande diversidade, é um território muito grande, inúmeros povos viveram aqui, tá? Mesmo hoje, a gente tem uma grande quantidade de comunidades indígenas, né? E, assim, é muito diversificado, é muito significativo em relação ao contexto até da arqueologia mundial, tá? A gente pode ver essa diversidade cultural, a diversidade de sítios arqueológicos, tá? Nas pinturas rupestres, nas gravuras rupestres, elas sempre se diferem de uma região para outra, elas sempre têm características diferentes. O material cerâmico que você encontra nos sítios arqueológicos de povos pré-históricos, horticultores ceramistas, eles são distintos de uma região para outra. O material lítico. Então, essa diversidade, essa diferença é uma coisa bastante importante quando a gente pensa em arqueologia brasileira, tá? A gente pode encontrar desde vestígios pré-históricos de grupos caçadores-coletores, rochas, fragmentos de rocha, pedras, né? A gente pode encontrar fragmentos de cerâmica de povos horticultores ceramistas, já aldeados, e a gente pode encontrar também muitos vestígios históricos ligados ao período colonial. Primeiro, ao período de contato, né? Esse primeiro contato entre os europeus e os grupos indígenas locais, depois a presença europeia no país. Então, a gente tem, e africana também, tá? A gente tem inúmeros estudos que podem também ver essas migrações, tá? Então, é importante a gente destacar muito essa diversidade, tá? Aqui na imagem a gente tem, por exemplo, uma ânfora Santarém, uma urna Marajoara, uma travessa Tupinambá, né? Então a gente percebe o seguinte: cada artefato
cada cultura tem o seu jeito de fazer, tá? Produz artefatos muito diferentes um do outro. Isso é de uma riqueza única, né, que a gente tem no país, tá? Aí a gente pode falar um pouquinho, né, para a gente poder conversar essa questão de Barueri, né? Barueri, a aldeia, né, de Barueri, tem uma história ligada aos primeiros aldeamentos, né? O material arqueológico que está depositado hoje no museu é um material muito relevante, tá? A gente tem traços da presença indígena local, né? É muito rico, tá? Isso faz parte de toda uma movimentação, né? Então a gente tem hoje, do ponto da arqueologia na região toda da Grande São Paulo, a gente tem inúmeros registros, né? Isso foi uma preocupação já na época do Mário de Andrade, quando começou todo esse ensejo para a questão do patrimônio cultural, logo após a questão de Ouro Preto, ele e o Issai começaram a se preocupar em mapear as antigas residências, vestígios ainda de casas do período colonial, e aí muita coisa foi mapeada, né? A aldeia de Carapicuíba, nós temos também a aldeia de Barueri, a capela, né? Nós temos também casas bandeiristas na região de Cotia, né? Itu, São Paulo, inúmeros imóveis ainda do século XVII, XVIII, a Capela de São Miguel Paulista. Então, a gente tem muitos registros, e esse registro de Barueri ele é super relevante para a gente entender um pouquinho os primeiros sinais da ocupação daqui no Planalto, né, na região de São Paulo, região. Aí eu montei um pequeno quadro de alguns sítios arqueológicos que já estão bem documentados, que foram encontrados mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, tá? A gente tem um sítio pré-histórico localizado em São Paulo, no bairro do Morumbi, né, que é o sítio Morumbi. Ele tem uma datação estimativa de 5.000 anos, tá? Ligado a povos caçadores, coletores, nômades. A gente trata que é uma oficina lítica, tem vários fragmentos de rocha, os grupos humanos iam até o local para retirar a matéria-prima, para confeccionar ferramentas, né? Esse sítio, pela característica dos artefatos identificados, tem essa datação, tá? E é um sítio muito importante no contexto de São Paulo e da Grande São Paulo. Depois nós temos, no período pré-colonial, o sítio Ambuitá II, na região da Aerofarma, ali na Castelo Branco, né, na estrada, na rodovia, que foi datado em 560 anos, mais ou menos antes do presente, está ligado a grupos indígenas que viveram um pouco antes da chegada dos europeus, e aí a gente tem daí um período de contato, né, e o período colonial, né, que aí a gente pode falar um pouquinho da Capela de São Miguel, que pega bem esse período de contato, de transição, e aí a aldeia de Barueri, que a gente tem uma datação de 1609, né, a aldeia de Carapicuíba, e aí, as cavas de mineração de ouro que foram identificadas no Jaraguá, embora a gente saiba hoje que tanto Guarulhos, existem muitas cavas de mineração de ouro, em toda a região, né, do Jaraguá, em Guarulhos e outros locais, né, também foram encontrados sítios, tá? Também em Itapevi, na região da Aerofarma, um outro sítio foi mapeado no século XVIII e XIX, e temos também as casas bandeiristas, Tatuapé, Morrinhos, várias casas bandeiristas que foram identificadas. É um rico patrimônio diverso, né, que está protegido, amparado pela legislação e é bem cuidado, né. Aí aqui a gente colocou alguns mapas, né, aí já tem a presença da Nossa Senhora da Escala de Barueri, já aparece em alguns mapas do século XVIII, a gente já tem a presença de Barueri sendo destacado, né, já nos mapas do século XVIII, muito interessante isso, né, e a gente fecha um pouquinho aqui para a gente começar a conversar um pouquinho, para aqui o compartilhamento, para a gente poder conversar com ele. Caro Marcos, olha, foi uma verdadeira aula, eu agradeço demais, você conseguiu trazer para nós, desde todo o regramento, né, que é devido do IFAM, das questões de regramento do que se trata, a questão metodológica,
como, por exemplo, as 3 partes, né, que a gente precisa, que é a produção científica, a comunicação e, por fim, a ação educativa, né? Eu acho que hoje essa terceira parte da ação educativa foi feita com maestria, foi um esclarecimento muito interessante, até por entender um pouco mais a história da cidade, a história de Barueri, né? Interessantíssimo perceber que desde o século XVIII já constava Nossa Senhora da Escada nos primeiros mapas, né? A parte de Barueri ter um sítio arqueológico desde 1609, né? Então mostra que, assim, apesar da idade e da cidade enquanto uma cidade emancipada, né? Emancipação política ser recente, a história da cidade já vem de longa data, né? E uma das coisas mais interessantes, e o que eu gostaria que você, se pudesse trazer um pouco, que participou e conhece bem, como foi esse trabalho do arqueológico no sítio localizado na Nossa Senhora da Escada, né? Porque de lá, como você mesmo colocou, o museu, a gente tem muitas dessas peças. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi esse processo, o que foi descoberto, quais foram as curiosidades, o que foi encontrado ali. Então, do Nossa Senhora da Escada, na época em que foi escavado, eu era aluno ainda, né? Eu nem cheguei a trabalhar lá, mas eu conheci um pouco o trabalho da professora Scatamac, né, da Universidade de São Paulo, e ela que liderou esses estudos lá na Nossa Senhora da Escada. Na época, o grande objetivo foi tentar mapear os possíveis vestígios, porque, assim, toda a estrutura ela tem o seu tempo de... Ela foi construída, depois ela desmoronou, ficou uma parede, foi construída uma nova parede, era um espaço religioso, então, assim, o mais importante era que as missas, os encontros comunitários ocorressem. Então, esse espaço ele foi sendo sempre revitalizado. Então, quando ocorreu o estudo arqueológico, na época foi uma parceria com a Prefeitura de Barueri, a universidade procurou fazer o quê? Identificar vestígios das antigas paredes, dos antigos pisos. Foram encontrados corpos também, né, de pessoas que foram enterradas. Sabia-se por documentação existente na Cúria Metropolitana de São Paulo que existiam enterramentos dentro da capela, e esses corpos foram encontrados, e foi evidenciado uma grande quantidade de vestígios, e muita coisa ligada aos primeiros habitantes, né, aos primeiros enterramentos ali. Logicamente, a gente sabe que, assim, Barueri deve ter muito mais um vestígio arqueológico, e ligado a essa trajetória mesmo colonial, né. Na região ocorreram muitos conflitos com os grupos indígenas, eles não aceitaram pacificamente a dominação europeia, então foi uma área muito conflituosa. Os jesuítas foram expulsos, né, depois os carmelitas assumiram, e sempre houve muita resistência, que é um aspecto, acho que até importante hoje retomar um pouco a história de Nossa Senhora da Escada, da aldeia, dentro dessa ótica da resistência indígena, né, Sim. e de como ela ocorreu, porque é uma coisa que foi um pouco silenciada, e de repente os vestígios que estão hoje no museu nos mostram um pouco isso, eles nos contam, né, sobre essa presença e, de repente, até dessa contestação. Enquanto a gente fala, eu vou encontrar, de repente, traço algum objeto religioso de origem cristã, você acaba encontrando, de repente, algum artefato que remete à cultura indígena, remete, de repente, à presença cultural desses povos. Então, acho que a gente está num importante momento de releitura, tá? Sobre esse processo que a gente usava muito o termo colonização, mas hoje a gente pode falar de conquista, né, e de repente até de extermínio desses grupos. Então, como é que a gente poderia, hoje eu acho que, assim, o acervo que existe no museu hoje, ele pode nos auxiliar a recontar essa história sob uma nova ótica. Não, você tem razão, né? A gente tem um material arqueológico que faz com que a gente possa revisitar a história, né? Uhum. Esse eu Repensar acho que é o essa história principal. oficial, né? A gente poder revisitar a história oficial, né? E repensar essa história oficial que nos foi contada, que de repente não é bem assim, né? Puxa, esse eu acho que é o grande aspecto, né? A gente tem sempre museu, as pessoas nos falam muito isso no dia a dia, mas o museu tem muita coisa velha, muita coisa... Não, o museu nos permite conversar com esses artefatos, sempre trazendo para o nosso dia a dia, as questões que a gente tem hoje. E hoje a nossa questão é repensar um pouco o extermínio desses povos, de como foi a resistência, a luta, né? E pensar isso. E, de repente, todo esse material que tem no acervo hoje, ele está aí para a gente poder fazer esse diálogo.
Não, eu achei incrível. Gostaria aqui de deixar mais uma vez o meu agradecimento a você por essa aula, né? Como você colocou, essa ação educativa, né? Então a gente teve de fato essa ação educativa nesse dia do 17 de agosto, dia que é comemorado, né? O Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural. Hoje você traz essa aula que vai falar um pouco da questão dos sítios arqueológicos, né? Mas eu acho que nesse tema a gente tem muita coisa. Você traz essa questão do patrimônio material, do patrimônio imaterial, mas com essa abordagem desses sítios arqueológicos. Mas eu acho que a gente ainda tem muito a conversar. Eu acho que esse é um assunto que ele não se esgota aqui, muito pelo contrário, né? Essa revisitada, revisitar o passado através dessas características histórico-cultural é algo que sempre engrandece um povo com memória, conhecer um pouco mais da sua história. E é isso, eu gostaria de verdade aqui, em nome de todos da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, todos do Departamento de Patrimônio Histórico e Turismo, agradecer demais a sua presença e por engrandecer essa data, né? Porque a gente vai ter, de fato, além de comemorar, trazer informação ao público da cidade. Então, eu queria aqui deixar o meu muito obrigado, Marcos. Deixo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Sem mais delongas, obrigado de verdade. Diogo, eu que agradeço, né? A gente sempre fica feliz quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho, ainda mais porque a gente sempre pensa a questão de patrimônio sempre como uma questão de legado, tá? É meio que o nosso dever, né? O meu, o seu, de sua equipe, né? No caso de Barueri, de garantir essa memória, um dever, né? Um dever para aqueles que não vieram ainda, tá? Então a gente continua um pouquinho nessa briga boa, né? Que é o nosso cantinho de luta aqui. Antes de me despedir, você começa com essa fala e termina com essa fala, né? É uma questão de direito de guardar esse legado para quem nem veio ainda, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. É um direito. É um direito. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Voltamos a nos falar, eu aposto. Agradeço. Um abraço. Tchau. Obrigado.